Sempre soube que o filho não era meu. Eu nunca contei pra minha esposa que eu sei que o filho não é meu. Bom, gente, eu sou casado com a minha esposa há 10 anos, mais ou menos. E, assim, no início do nosso relacionamento, sempre foi um relacionamento muito bom. E a gente falava muito sobre filhos, né? Sobre ter um futuro, ter uma família. E nós casamos e começamos várias tentativas em ter um filho. Só que depois de um tempo, eu acabei tentando entender o porquê que a gente não tinha filhos. Por que ela não engravidava? Por que estava demorando tanto? E ela também fez exames, mas os exames dela deu normal. Quando ela fez os exames, ela descobriu que ela poderia engravidar normalmente. Aí chegou a minha vez de fazer os exames. Entender por que a gente não tinha tido filhos tanto tempo, né? E a minha esposa, inclusive, ela ia me acompanhar nesse dia. Só que ela acabou tendo um problema no trabalho. Ela não podia e eu fui sozinha. Eu fiz todos os exames, tive o retorno com o médico. E foi aí que eu descobri que quem não poderia ser pai era eu. Que eu sou estéril. E é claro que aquela notícia caiu assim como uma bomba em cima de mim, né? Eu fiquei pensando sobre como eu ia contar para minha esposa. Porque o sonho dela era ser mãe. Eu queria gerar uma vida. E o meu sonho era ser pai. E eu fiquei com muita vergonha, assim, com muito medo de contar para ela. Porque eu pensei, como vai ser a reação dela, né? Eu pensei assim, ela vai me deixar. Ela não vai. Né? O sonho dela é ser mãe. Eu pensava que ela ia me achar um homem pela metade. Que o nosso casamento ia acabar. Que eu não era um homem completo. Enfim, passou muitas coisas pela minha cabeça. Quando ela chegou em casa, me perguntou sobre o resultado dos exames. E aí eu não tive coragem de contar. Eu falei que deu tudo normal. Falei pra ela que podia ter filho, que tava tudo bem. Tipo assim, vou contar, mas já tendo uma solução. Porque eu não queria que meu casamento acabasse, né? Eu amava minha esposa. Enfim, a gente continuou tentando. E por mais uns 3 meses, a gente continuou imaginando, não, vamos tentar porque vem. Depois ela começou a pensar que talvez fosse por causa do anticoncepcional que ela tomou por muito tempo. E ela começou a achar que de repente foi por causa dele que ela estava tendo essa dificuldade de engravidar, né? Os hormônios mexem muito. Mas na cabeça dela, uma hora ia vir o bebê. Até que depois de uns 4 meses de tudo isso, e eu com a minha consciência pesadíssima, querendo contar para ela que eu não podia ter filhos, ela aparece grávida. Gente, eu tava feliz. Ela tava muito feliz. Eu tô grávida, eu tô grávida. Na hora eu fiquei pensando, como assim grávida? O filho não é meu, de quem é? Eu não posso ter filho. Eu era estéril 100%, não é assim, tem uma possibilidade de ter filho. Não, eu era estéril 100%. Mas ela tava tão feliz que eu fiquei feliz também, animado com a possibilidade de repente, ser pai, que eu acabei não falando nada e simplesmente aceitando aquela gravidez. Eu queria muito ter filho. Ela queria ter um filho, a gente queria ter uma família. E na hora, a minha alegria, o meu desejo de ser pai falou mais alto do que a raiva pela possível traição. Porque também eu comecei a pensar, e se, né? E se realmente sou eu pai? Eu sei, pode ter dado erro. Então eu comecei a levar ela nas consultas. E a criança nasceu. Eu me apaixonei pela criança, registrei com meu nome. Hoje meu filho tem 8 anos de idade. Eu sei que ele não é meu filho, mas eu nunca contei pra ela que eu sei que ele não é meu. Só que ainda assim, eu sei, mas com uma dúvida lá, assim, sabe, no fundo. Se de repente o médico se enganou, porque isso pode acontecer. Isso foi um milagre. Alguns médicos acabam enganados, sei lá. E se de repente for meu, aí eu conto pra ela que eu menti pra ela e eu tô achando. E ó, um monte de coisa passou pela minha cabeça. Inclusive, de se eu questionar ela, porque eu tinha medo de que, de repente, o menino fosse realmente meu, aí eu questiono minha mulher, ela vai ficar com raiva, achando o que de mim. Mas, para tirar toda a dúvida, eu resolvi pegar ele e levar numa clínica para fazer o teste de DNA, sem a minha esposa saber. Quando eu fiz o teste nessa clínica, na verdade, tinha que ter a mãe, tinha que ter autorização da mãe. Ela tinha que estar lá. Só que, justamente nessa clínica, quem trabalhava eram alguns amigos meus que sabiam de toda a história, sabiam de toda a situação que eu estava passando. Eram 3 amigos que trabalhavam lá. E aí eles fizeram, né? Eles conseguiram fazer sem a autorização. Então eles acabaram fazendo tudo por debaixo dos panos. Fazendo as escondidas sem autorização da mãe. Até que veio o teste, veio o resultado e eu descobri de fato que ele não era meu. De quem é até hoje eu não tenho ideia. Talvez eu nunca conte para minha esposa que eu sei que ele não é meu, que um dia ela me traiu. Vamos ver o futuro vai dizer, eu não sei. Mas para mim ele é meu, sabe? Eu criei ele com todo amor, de pai mesmo. E consegui passar, né, por esse negócio dela me trair. Eu nem sei como dizer, mas essa é a minha história. E essa não é a minha história, a história de um seguidor, vocês perceberam que era um homem, né? Coloca aí o que vocês acham que ele deve fazer, coloca aí uma mensagem para esse rapaz,
para esse paizão, né, gente? Ó, não é fácil não, hein, superar na traição e, né, dessa maneira que foi. Mas coloquem aí a opinião de vocês. E se você quiser que a sua história seja contada aqui, eu vou deixar meu e-mail e aqui a sua história vira novela. Que Deus te abençoe. Se não me segue, passa a me seguir. Tem bastante história para te contar. Um beijo no coração. Deus te abençoe.